Alô? Pessoal, boa noite. Meu nome é Alexandre, o pessoal me conhece como Case Monstro, embaixador da Campus Party também, e faço umas oficinas de robótica durante a madrugada. E, junto comigo aqui, eu tenho duas amigas que eu vou pedir para elas se apresentarem para vocês, para a gente poder entrar aí no assunto, ok? Eu sou a Lauriane, todo mundo me conhece como Lau, sou do Lab Kids e já trabalho com educação há alguns aninhos aí. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Diana, eu sou professora de informática, instrutora de cursos online e sou líder do projeto Franzininho. Bom, só vou pedir para tirar a imagem, depois a gente coloca. Na verdade, a imagem entrou fora do momento, mas depois a gente vai falar um pouco sobre questão de hackear a educação e a gente vai falar em algum momento sobre o quanto vale questão de jogos para a educação, né? Então, por isso, aquela imagem apareceu. Só vou pedir para minhas amigas sentarem, ficar à vontade, por favor. A nossa ideia hoje é falar sobre educação, falar sobre o processo de mudança de educação, como é a educação hoje, né? E como, na verdade, nós imaginamos uma educação. Antes delas falarem, eu vou levantar só uma polêmica aqui. Quem é aluno aqui? Levanta a mão. Levanta com vontade, eu quero ver todas. Continua com a mão levantada os alunos que adoram o professor que dá slide. São poucos. Pessoal, tecnologia não é só uma tecnologia de enfeite. Não adianta você ter um data show, ter uma projeção e na hora da aula aquela ferramenta se tornar uma ferramenta extremamente maçante. E o que a gente vai falar é sobre isso, é sobre como mudar a educação, como é que o trabalho nosso gera impacto na educação e o quanto a gente foge do comum. Que aqui a única igualdade que nós temos é que os três fogem do comum. E é isso que a gente vai compartilhar com vocês. Se alguém quiser interagir durante as nossas falas, é só levantar a mão, que eu vou correndo aí levar o microfone. Tá certo? É interessante, né, o Case começar falando que a tecnologia, quem gosta do slide, né? Porque a gente hoje discute muito sobre o uso da tecnologia dentro da educação. Se ela é uma ferramenta ou se você constrói com a tecnologia. E a grande diferença não é você usar a tecnologia apenas como ferramenta, não é só o auxiliar, mas você pode construir com aquela tecnologia independente de qualquer área que você esteja. Bom, eu vejo por esse lado que a tecnologia ela é um meio, né? Nada vai fluir se não tiver a criatividade, se não tiver o papel rascunhado. Então, a tecnologia é só um meio, e a gente vai conversar aqui que as crianças, né, elas estão, como eu posso dizer, hoje elas estão com as ferramentas na mão, né, a tecnologia, o celular, tablet, computador e etc. Mas o que adianta eles só terem, só consumirem, sendo que a gente quer trazer para elas, colocarem a mão na massa e pegar para fazer, não só consumir, né? Uma coisa legal para falar sobre tecnologia, eu não sei quem acompanha as matérias do UOL, se eu não me engano, mas há uns 15 dias atrás teve uma matéria falando sobre os moradores de rua do Rio de Janeiro, e a foto era uma criança pequenininha, de cabelo despenteado, sentada na calçada, do lado de umas barracas. Alguém viu essa foto? Essa foto, quando eu li a matéria com o coração apertado. E eu já imaginava o que a criança estava fazendo. E o que aquela criança, moradora de rua, acampada com os pais, estava fazendo sentada na calçada. Ela estava mexendo com o celular. Tecnologia é uma ferramenta fabulosa. É uma ferramenta acessível para todo mundo, até dentro daquela situação de pobreza que aquela criança estava, na hora da foto, ela está olhando para o celular e mexendo no celular. Então, tecnologia é algo fantástico. Agora, se ela é uma ferramenta
usada para mudar o nosso futuro, ou se nós somos apenas usuários dela, isso é comportamental nosso. Então, existe um debate muito na área da educação, o aluno pode usar celular na sala de aula ou não? As opiniões são as mais diversas possíveis. E eu digo uma coisa, a tecnologia, seja na escola, seja dentro de casa, o pai que dá um tablet na mão de um filho, tudo, ela pode ser uma ferramenta fantástica, desde que o pai esteja acompanhando o que o filho está fazendo naquela ferramenta, o que ele está vendo, qual é a interação que ele está tendo, e se ele vai transformar aquilo em algo para adicionar conteúdo à sua pessoa. Eu vou contar uma experiência que eu tive depois com o meu filho, mas em resumo eu disse para ele assim, você usa computador à vontade, você tem duas opções, ou você vai ser usuário de computador e usa computador 1 hora por dia, ou você transforma o computador em uma ferramenta para mudar o teu futuro. Aí ele olhou para mim e falou, pai, mas eu vou fazer o quê? Eu falei, escolhe um idioma, escolhe um tema, escolhe um assunto, se desenvolva nisso. Aí ele falou, tudo bem. Faz 2 anos e meio que eu fiz isso, ele fala inglês fluente, e ele não deixa eu tentar falar inglês com alguém. Por quê? Porque ele se desenvolveu. Qual a idade dele? 12 anos. Ele é um gênio? Não, mas ele é uma criança estimulada. E todas as crianças têm essa capacidade. O que elas podem não ter é o apoio, um condicionamento de transformar aquilo em uma ferramenta e fazer a mudança. E eu acho que é isso que, quando se questiona sobre o uso da tecnologia, é o quanto os pais participam desse processo. Eu queria contar um caso que aconteceu comigo essa semana, bem nessa temática que o Keis está falando, que é da questão do o quanto o pai participa da educação do filho. A gente está preparando o Lab Kids Festival para a semana que vem, então as nossas aulas acabaram último sábado. E algumas crianças não conseguiram terminar seus projetos. E aí um pai veio me questionar por que a criança não tinha feito o produto. Eu falei, não, vai lá na campus que a gente termina. Ele, não, mas eu não quero me desgastar e ir lá, me manda um tutorial que eu monto com a minha filha. Mas, e aí? E tudo que ela aprendeu, né? Porque é muito simples a gente construir um objeto. Você pega na internet, você faz alguma coisa, mas e as habilidades que você está aprendendo enquanto você está interagindo com aquele objeto, com os colegas? E ele simplesmente fez descaso disso, porque não era o foco dele, né? O foco dele é mostrar o produto, se sentir orgulhoso porque o filho fez alguma coisa, mas esquece que a real educação a constrói naquela participação que você tem, seja ouvindo o professor, seja interagindo com um colega, seja você teve uma dúvida, alguém te respondeu, seja você discutindo com um colega sobre qual vai ser o projeto final, seja você estar nessa negociação e adquirindo habilidades sociais. Então, tem muito mais coisa que vai além do simplesmente construir alguma coisa, né? Porque aí é onde entra o ferramentismo, que você pega um tutorial, vai lá e reproduz o tutorial. Ok, eu sei construir esse objeto, ótimo. Mas o que você aprendeu construindo esse objeto? Se você teve aquele agora eu sei por que isso acontece. Esse é o grande ganho. Quando você simplesmente produz algo e aquilo não fez diferença na sua vida, é sinal de que você precisa reolhar para algumas coisas que você pode estar passando despercebido, né? Então, a questão da criatividade, da imaginação, da negociação, do próprio saber falar, saber argumentar, isso tudo está envolvido nessa educação que envolve a tecnologia, sim, e por isso ela cabe tão bem em qualquer área que ela decida fazer comunhão, né? Um outro detalhe que nem ela comentou, você vai lá na internet, vê aquele tutorial e replica. Isso que é o bacana, as pessoas deixando os materiais disponíveis para outras pessoas fazerem. E o mais legal é que você pode hackear essa coisa.
Então, vamos supor, eu fiz um robô, por exemplo, um robô ali simples. Aí eu vi como que funciona, montei o meu, aí eu falei, não, mas eu quero modificar. Quero colocar uma luz aqui diferente, eu quero fazer um outro detalhe. Então, o mais interessante, além de você aprender, é você dar continuidade ao projeto, né, no caso. Então, a gente tem milhares de documentação na internet que a gente pega, replica e a gente deve modificar. Então, é isso que a gente quer. As crianças, não só as crianças, como os adultos, né, que os adultos são crianças, né, e é poder modificar todos os projetos e acho que é isso. Uma coisa legal quando a gente fala sobre o processo de criatividade, e elas já me ouviram falar isso em conversas que a gente teve, eu sempre digo uma coisa, a tecnologia, ela só é uma ferramenta. Então, eu não preciso ter R$1 milhão em componentes de robótica para fazer um robô que vai causar impacto, que vai dar resultado. Eu posso, com um investimento de menos de R$300, fazer um robô que vai causar impacto, que vai dar resultado. Mas por que ele vai fazer isso? Porque não é a tecnologia que faz a diferença, mas é o processo criativo do que eu construí. Quer ver uma coisa? Quem aqui já viu fotos da Campus Party de outras edições de São Paulo e já viu um Homem de Ferro grandão que tem na Campus? Aquele Homem de Ferro é meu. Quem levantou a mão que já viu aquele Homem de Ferro, sabe que ele foi feito de papel? Foi feito de papel. Dobradura, é como chama. E ele acende os olhos, acende o peito, acende a mão, dispara flash, tem uma automação dentro dele. Só que a automação que está dentro dele é o comando mais simples de robótica, chamado a pisca LED, que é o blink. E é a coisa mais fácil que todo mundo aprende quando vai aprender robótica. Quando eu digo todo mundo, eu digo as crianças também. Que eu, em sala de aula, quando eu dou aula para crianças de 6 a 10 anos. E tive o orgulho de estar escrevendo o código em C no quadro, e uma criança de 6 anos levantou a mão toda tímida, né? Aí eu olhei para trás assim e falei, que foi, Milena? Professor, está faltando ponto e vírgula na terceira linha. E eu olhei aquilo, eu falei, não, é brincadeira. Tomara que eu tenha esquecido, tomara que eu tenha esquecido. Quando eu olhei para o quadro, estava faltando ponto e vírgula. E uma criança de 6 a 7 anos me corrigiu isso. Quem aqui trabalha com programação? C. Quem conhece C? Pessoal, uma criança de 6 anos me corrigiu. Aquilo para mim foi fantástico, não porque eu errei, porque eu errei mesmo, eu esqueci. Mas foi fantástico porque ela viu o erro. Sinal que o professor é bom, né? Mas eu tenho uma coisa, eu acho que todo aluno, toda criança, ela tem que ser desafiada dentro da sala de aula, porque ela tem capacidade. O que ela não tem dentro da sala comum de escola é o desafio de se superar. Porque eu vou ser bem honesto, eu sou da opinião que a educação, como ela é hoje, ela já está desatualizada faz 40, 50 anos. Já tínhamos educadores que falavam que a educação estava errada 50 anos atrás. E não existia internet. Hoje tem internet, tem tecnologia. Imagina o quanto essa educação não está desatualizada. Por isso que eu brinquei com slides, né? Eu falei, usar slide para mim é assustador. Eu dei aula em faculdade e às vezes era aula junto com outro professor e quando ele abria um slide, a vontade que eu tinha de jogar um sapato nele. É interessante falar sobre educação, né? Eu sou apaixonada por educação, eu trabalho com educação, deixa eu ver, uns 15 anos já. Estou velhinha, esquecem essa parte, mas enfim. O que é mais legal é que a gente pode unir a tecnologia com qualquer coisa. Às vezes as pessoas ficam muito apegadas aos apps que podem usar para escrever ou para ajudar com literatura. Isso é ótimo, é perfeito, mas o que você pode criar com aquela ferramenta, né? Hoje em dia, a gente já transcendeu a parte do que o aplicativo, só por ele existir, já é ok, né? A gente pode usar o aplicativo para construir outras coisas. Por exemplo, você vai fazer uma união entre robótica e português. Isso é extremamente possível. Até a questão da ortografia, enfim,
A gente tem vários exemplos por aí. Mais comum é você ver com STEAM, né? Que é matemática, ciência, a parte de exatas. Mas a gente também pode ir para a área de humanas. Adoro misturar com sociologia e filosofia. E os meus meninos são de 8 a 12 anos. E a gente começa a pensar o porquê. Porque filosofia não é só ler os grandes clássicos, né? Os grandes filósofos, mas você entender, você saber argumentar, saber ter essa criticidade sobre o que você está fazendo, né? Então, por que que isso funciona? Não, mas e se a gente usasse outra coisa? Esse instigar, ele é muito prazeroso. E não importa se é para criança, adulto ou adolescente, porque você faz ele pensar, né? E esse fazer pensar é que transforma e te ajuda a construir a educação. Porque quando você tem o professor que replica muito uma coisa, ele já está velho de casa, ele costuma usar as mesmas coisas, né? O mesmo quadro, o mesmo slide, às vezes altera uma coisa. Slide que tem 10 anos, né? E ele continua usando aquele slide. Que nem se preocupe em atualizar, né? Mas a gente sempre pode melhorar um pouco. E esse grande gás, pelo menos para mim, é o que faz a modificação, independente do curso que você faça ou da ideia que você tenha, você consegue casar muitas outras coisas. Sobre ser acessível, que nem o Casey falou, que o Homem de Ferro dele é de papel, né? Para você ver. O meu projeto, junto com o Fábio, é sobre montar um kit de franzininho. Alguém já ouviu falar franzininho? Tá. Bom, franzininho é uma placa, é um kit que você solda os componentes do zero. É um Arduino brasileiro. A gente vem rodando na campus, praticamente todas as campus. Esse ano não deu para trazer. Mas a gente fez uma oficina lá em Rondônia, né? A gente fez em parceria com o Casey, que o pessoal montou a franzininho, depois a gente fez a programação com eles, a base ali, e depois foi com a parte do Casey, que era para montar o rover. E aí uniu a franzininho com o rover, e tinha uma menina lá, que ela até, acho que ela ganhou em segundo lugar, ela montou, porque assim, é na campus, né, a oficina de chão é virada, né? A oficina de chão é construir algo aplicando o conhecimento de robótica que você aprendeu durante as aulas, né, durante a oficina, só que você tem que aplicar isso de forma criativa. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar papelão de pizza ou copo de café e vai montar um robô usando aquilo. E é fantástico. Os copenudo, né? Tudo. E aí, ela falou assim, olha, infelizmente, não tem nada aqui na campus que possa ser a rodinha do meu carrinho. Aí ela não tinha desodorante Rolon, ela foi até o mercado, comprou, ela comprou, gente, destruiu, ela desencheu, né, como fala? Esvaziou, né, cortou o Rolon e pegou a bolinha e fez como a rodinha do carrinho. E eu achei o máximo, porque você vê como que as pessoas elas têm a criatividade ali com materiais recicláveis, com materiais simples. Você não precisa de, eu vou comprar uma rodinha específica lá no Mercado Livre ou em outro lugar, né? E teve uma edição da Campus que tinha a mãe e o filho fazendo a oficina, e a ideia da oficina, Dino, esse daí é o Dino Clay. E aí eles estavam construindo Minions. E eu tinha levado um pedaço de tecido grande para fazer a construção do Minion. Só que acabou. E aí a mãe e o menino ficaram sem o tecido. Aí ela olhou para mim assim e falou, professor, me empresta a tesoura. Dei a tesoura na mão dela, ela saiu andando, foi para o camping, passou meia hora, ela voltou com um bermudão e as 2 barras da calça no ombro, falou, pronto, arrumei o tecido. E era uma senhora, assim, que devia... Eu tenho 45 hoje, ela devia ter, na época, quando ela fez, acho que perto de uns 60 anos. E esse processo criativo tem um propósito. A criatividade... Quem aqui já viu o Bob Esponja? Aquele episódio da caixa, que ele fala que é o mundo da imaginação.
Existe uma discussão, é que a minha amiga, acho que ela não está mais aqui, sobre educação, né? Sobre tirar o marido dela está ali, ela não estou vendo. Cadê tua esposa? Foi no banheiro. Tá, tudo bem, não vamos falar disso. Mas ela dizia assim, né, que o adulto, né, o professor tem que tirar o professor da caixa, para o professor entender o mundo, quanto mudou, tal. Aí eu brinquei com ela, eu falei, não, pelo contrário, você tem que deixar ele na caixa, tirar o adulto que ele é da caixa e deixar a criança. Porque a criança é muito criativa, a criança não tem medo, a criança faz, ela arrisca. E o adulto não, não vou fazer isso porque vou sujar o dedo de tinta. Pô, tenho 30 anos, tenho 22 anos, vou sujar o dedo de tinta. E uma das coisas mais legais nas oficinas que a gente fez era ver o pessoal sentado no chão, sujando a mão de tinta, cortando o rolon para tirar o negócio e com um sorriso no rosto, assim, fantástico. Isso é muito, muito legal de se ver. Em poucas horas, né? Exatamente, em poucas horas. E uma coisa legal, isso que a gente está falando, dessa ação feita dentro da Campus Party, eu já falo isso faz tempo, a gente chama de ação maker, cultura maker. O maker raiz, né? Não Nutella, que a gente vê na TV, né? E essa prática maker, ela é o que vai revolucionar a sala de aula. Porque os alunos vão se desenvolver muito mais a partir do momento que eles não tiverem que ouvir um professor abrir um livro de história e ficar lendo 1, 2, 3 parágrafos. Entendeu? Acabou, as crianças não aguentam mais isso. E nós três, em sala de aula, trabalhamos a tecnologia dessa forma. Uma tecnologia disruptiva, uma coisa prática, uma coisa realmente mão na massa. Tanto que para a gente é até estranho ficar falando, né, assim, né? Parece que é coisa de outro mundo, para a gente já é tão comum, né? E eu acho que a maior dificuldade que às vezes tem, pelo menos eu tenho quando eu vou falar com outros professores, é que eles são de outra geração. Aí o medo deles faz com que eles tenham medo de arriscar e tentar algo diferente, né? Mas a gente está aí batalhando, né? Quem sabe a gente consegue hackear o mundo e daqui a pouco em todas as escolas alguém já está fazendo alguma coisa maker, modificando essas crianças, né? Por que o título é Crianças Hackers, né? Porque daqui a 10 anos, 20 anos, quando eles forem adultos, eles vão ter outras necessidades. E eles têm que começar a se preparar para esse mundo agora, né? Não dá para chegar, quando você tiver adulto, espera aí, vou ver o que eu faço, né? Então, é uma coisa que tem que começar a ser implantada aos pouquinhos. E uma criança, eu adoro quando o curso acaba por um simples motivo. Eu tenho os relatos dos pais. Aí os pais chegam, meu filho agora faz dever de casa sozinho, ele vai para a internet e pesquisa o que ele quer fazer, ele já está lendo outras coisas. E esse é o que importa, sabe? Às vezes você acha que está fazendo uma coisa ali tão pequena, mas que tem um impacto não só para o momento, mas para a vida daquela criança, né? Para o declínio, para a inclinação dela e para onde ela quer ir, né? E a gente já tem algumas escolas que aplicam esse movimento da mão na massa, né? E ver que isso está ajudando nas matérias, porque realmente a gente tem que sair dessa tradição de ficar tudo enfileiradinho, né? Estudando ali no caderno, vendo aquela coisa chata, porque as crianças, a gente trabalha com criança, a gente vê como a criança ela está ansiosa, elas estão eufóricas, porque a tecnologia está ali, elas têm acesso rápido. Então, tem até professores que têm medo. Fazer só um gancho com crianças eufóricas que ela falou. Hoje em dia, os professores têm hábito de dizer que criança eufórica tem tudo TDAH, né? Tem déficit de aprendizado. Déficit de aprendizado, uma obra. É a educação que não acompanha as crianças. Exato. A velocidade, né? Então, e aí, eu acho muito importante sair disso, entendeu? Porque as crianças, elas não ficam paradas ali naquela cadeira, querendo aprender o que eu estou passando, que nem ele falou, no slide ou na lousa. As crianças agora, elas querem colocar a mão na massa. Tem criança que aprende, né, em cursos à parte, fora da escola, tem eventos, agora tem bastante evento que está acontecendo
de colocar mesmo a mão na massa, e as crianças a gente chega para o professor, aprendi isso, e tem professor ainda que está lá na década de 30, né? Uma coisa legal é que quando a gente faz as oficinas, que a gente ensina a robótica, a gente ensina as crianças a programar também, ensina eles a entenderem isso. E uma coisa legal, às vezes alguém pode pensar, poxa vida, mas vai ensinar programação para uma criança de 7 anos de idade, é difícil. Galera, não é difícil. Difícil está na nossa cabeça achar que para a criança aquilo é difícil. A criança, se você disser para ela sorrindo, olha, isso é legal, a gente vai fazer desse jeito, você mesmo vai escrever o código, vai fazer piscar o farol, a criança quer fazer. E ela não vê dificuldade em fazer aquilo. Agora, se eu chegar, olha, vocês vão aprender a fazer o farol, aí eu vou passar o código, vocês vão escrever, não sei o quê, do tipo, nossa, ainda falta muito para acabar a aula. Ah, pelo amor de Deus, né? É postura, é como a gente se coloca. Eu reclamo muito da questão dos professores, desculpe se tem algum aqui, mas também somos professores, mas o aluno mudou. O que a gente aprendeu há 10, 20 anos atrás, como se trabalhava com uma criança 20 anos atrás, não serve. As crianças estão além das próprias idades, elas estão muito mais rápidas, muito mais dinâmicas. Eu duvido se minha mãe virasse para mim, quando eu tinha 10 anos de idade, e dissesse, olha, você vai ter que aprender alguma coisa. Você tem 2 anos e meio para aprender. Eu não ia aprender inglês, mas meu filho aprendeu. Boa noite, meu nome é Diogo. A pergunta que eu tenho nesse contexto, eu vi uma notícia, talvez um mês atrás, de que no Vale do Silício, algumas escolas são completamente sem tecnologia. E que, tipo assim, os filhos do pessoal daquelas startups, do Google, do Facebook, estão colocando as crianças nessas escolas que são de, sei lá, 30 anos atrás, o contexto. Eu, como programador, né, tenho filhos pequenos também, às vezes a minha visão é um pouco míope, né, tirando pela minha experiência, mas eu sempre tive esse receio de que uma criança não tem maturidade para estar num computador que tem acesso a jogo, YouTube, sei lá, as crianças que eu vejo das famílias que têm acesso, eu vejo assim muito bitoladas, dependentes, pai me dá o celular, pai me dá o celular, agora posso usar o celular. E na minha casa eu tenho essa política, olha, não vai ter. Então eu estou assim vendo a palestra de vocês, eu vejo esse contexto, eu queria saber a opinião de vocês nesse, como é que lida com essa parte assim da maturidade da criança para não se viciar na tecnologia, na parte do entretenimento, principalmente. Eu vou começar porque depois de tudo que eu falei, eu vou dar uma opinião, vocês vão achar muito estranha. Primeiro, o tablet do meu filho, ele ganhou do meu cunhado. Não foi eu que dei. E o meu cunhado não perguntou para mim se podia. Eu fiquei puto de raiva com aquilo, porque eu não queria dar o tablet para o meu filho. Primeiro celular que meu filho ganhou foi meu mesmo cunhado que deu, não foi eu, porque eu não queria dar tecnologia na mão do meu filho. Mas por que eu não queria dar tecnologia? Porque dar tecnologia sem monitoria, sem acompanhamento, sem orientação, é errado. Isso é errado. Mas se você dá tecnologia, você acompanha, você monitora, você orienta, isso se torna uma ferramenta. Então, a partir do momento que ele teve o acesso, que eu estava planejando dar um pouco mais para frente, eu antecipei aquilo que eu ia fazer e comecei a dar a ele orientações sobre o uso da tecnologia. Primeira coisa que eu ensinei para o meu filho sobre tecnologia, fugir de pop-up, fugir de tudo, prestar atenção nas informações que ele lê, da onde ele tira, o que é válido, o que não é válido, porque senão não ia adiantar. Eu ia ser um pai ausente, dando uma tecnologia na mão da criança, do tipo, não quero ouvir sua voz, que é o que acontece em muitos casos. Infelizmente, a tecnologia vem sendo usada dessa forma. Não quero ouvir meu filho reclamando, então dou o tablet na mão dele. Não quero estar presente da criação da criança, então deixa ele ali usando a tecnologia para passar o tempo. Então, existe esse problema, mas não é a tecnologia, mas são os pais.
Deixa eu só complementar um pouquinho. O grande problema de você ter a tecnologia ou não é a dependência. Quando você enche o mundo de ferramentas, ela acaba se torna dependente daquilo. E o grande diferencial em qualquer curso de tecnologia, pelo menos que a gente trabalha, é que o que a gente ensina não é só programar, não é só construir, mas ser independente, ser autônomo, é você saber o que você quer e correr atrás para conseguir aquilo que você quer. Quando você tem essa autonomia e essa independência, é isso que faz a diferença na sua carreira. Oi, boa noite. Vocês falaram bastante aí do processo dentro da escola, e aí ele tocou no pai, o Casey também falou do pai. Como vocês envolvem a família nesse processo? Porque o problema tá na escola ali, ela tem acesso às ferramentas, mas e quando chega em casa? Por onde que vai? E se o pai não incentiva ou ele tira aquela motivação que ela tirou lá na escola? Deixa eu começar, posso? Deixa eu só piorar a pergunta dele. Pode piorar. Eu vou piorar a pergunta dele. Quando a gente fala de tecnologia, eu, por exemplo, tenho 45 anos e minha mãe era boia fria. O quanto a minha mãe conhece tecnologia hoje? Pouco. Então, fora o fato de ter acesso ou não à tecnologia, tem os pais que desconhecem totalmente tecnologia. Como fazer essa ponte? Eu vou dizer como eu trabalho, tá? Isso não é uma generalização, um caso particular. Como eu trabalho. Chegando perto, na metade do curso, mais ou menos, o que as crianças começam a fazer? Elas começam a projetar o objeto que elas vão construir. E, a partir daí, elas têm que conversar com os pais, porque, tecnicamente, quem vai ajudar são os pais. Então, elas começam aquela conversa. E aí, o pai vê a criança com um brilhinho no olho, falando o que ele vai construir, ele se encanta e vai. Claro, não é todos. Igual eu falei no início, a gente ainda tem uns percalços aí que a gente encontra pelo meio do caminho, mas é isso que faz a diferença. Aí o pai se encanta porque o filho está encantado aprendendo. E uma vez que ele encantou, aí ele vai com o filho longe, né? Porque aí eu tenho casos de pais mesmo que já pediram, como vai ser a continuação para a gente lidar em casa? Então, a gente já está montando livrinhos, criando algumas estratégias para pegar que eles possam continuar. Porque não adianta você fazer e esquecer aquilo, não. Tem que ser algo contínuo, né? E ele tem que ser independente. E aí a gente vai trabalhando. Só um detalhe também que eu queria comentar, que esses dias eu ouvi, né, uma mãe falando assim, coloca o tablet, o celular para a criança ver. E, tipo, era um bebê, gente. Como assim? Então, se tem pais aqui, pelo amor de Deus, não coloquem a tecnologia para bebês. Assim, por esse lado de falar de limitar, né, a tecnologia, como eu disse, tem que ser um meio. Então, a tecnologia, no caso, você vai utilizar para o bem, né? No caso, que nem o Casey falou, que o filho dele, ele falou, você vai querer para você usar 1 hora ou para você modificar a sua vida. Então, vou aprender inglês, vou aprender a programar. Então, a gente tem que saber usar a tecnologia, a gente tem que estar ali ciente, em cima dos nossos filhos para ver o que eles estão vendo na internet, né? Porque a gente sabe que tem muita maldade. Tem coisa boa, mas tem muita maldade também. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Boa noite. Vocês falaram um pouco sobre a idade das crianças, né, que já se iniciam tanto na programação, na robótica. Eu queria saber, assim, até por essa última fala dela, existe uma idade, de repente, da evolução cognitiva da criança? Qual que é a idade que ela já consegue conviver com a tecnologia? Assim, a partir de que idade ela já tem essa capacidade cognitiva para evoluir? Assim? Obrigado. Bom, eu em sala de aula, eu já tive alunos que começaram com 5 anos de idade. E esses alunos com 5 anos de idade, eles já eram capazes de desenvolver a lógica do raciocínio.
Então, quando a gente fala de lógica, a gente fala de trabalhar com crianças tão pequenas, a gente não vai passar para crianças de 5 anos, não alfabetizadas, lógica de programação. Mas a lógica intuitiva a gente passa, e a resposta das crianças é muito forte. Elas têm uma capacidade muito dinâmica de aprender e se desenvolver. Vou dar um exemplo. Eu estava ensinando programação para um grupo de crianças não alfabetizadas. Aí alguém pensa, pô, mas como que você faz isso? As crianças sabem contar de 1 a 10. Números, ela já tem noção. Direita, esquerda, para frente, para trás, toda criança tem noção. E aí, o que eu fazia? Eu simbolizava que eu era um robô e as crianças tinham que dizer quais os movimentos eu tinha que fazer para chegar até no copo de água. E, detalhe, essa mesma atividade eu faço em sala de aula com universitários. Aí Sempre divertido, né? Porque todos adoram. Exatamente. E é fantástico, porque a criança de 5 anos, que não é alfabetizada, ela vai me dizer, olha, 2 passos para frente, vira para a esquerda, faz tantos passos. E aí elas erram, tem umas situações engraçadas, mas o processo de aprender a lógica, o que é a lógica, já pode ser feito dessa forma. Só queria dizer... Não, vai. Não, e aí não precisa de tecnologia. Eita. E aí você não precisa de tecnologia, né? Você pode utilizar o pensamento computacional, que é o que ele acabou de falar. Então faz ali o robô, ele vai fazer um movimento, né, de papelão ali mesmo, vai seguir direita, esquerda, e aí vai dando esses comandos. Oi? Coordenação motora fina e etc. Várias outras coisas. Eu só queria complementar do ponto de vista pedagógico para responder e deixar fechado o que você falou da questão cognitiva. Não importa, não é a idade, mas o que e como você vai ensinar. Porque isso é que faz a diferença, entendeu? Se você vai para uma parte mais desplugada, que é aquela sem computador, que é a parte mais criativa, envolve o corpo, envolve o mental, é muito tranquilo. Mas sempre que você for ensinar alguma coisa, a primeira coisa que você tem que fazer são 2 perguntas. O que e como? Para você saber se você atinge aquele público de uma forma que seja eficiente. Por favor. Por que, como e inclusão? Porque a gente pode falar sobre isso e, às vezes, não ser acessível para todo mundo. Então, você conseguir tornar isso acessível para todo mundo é fantástico. Acho que eu complementaria com essa terceira opção. Então, boa noite. Dando seguida à sua lógica sobre acessibilidade, né? Inclusão, na verdade. Eu sou estudante de Direito, então a gente sempre pensa assim no lado mais sociável. E a gente sabe que a internet, hoje em dia, não está em todos os locais. Vamos supor, por exemplo, no Pará, numa zona rural, um lugar bem afastado. E vai acabar que pode promover a exclusão digital e não social, né? Então, essas crianças que não teriam acesso à tecnologia, a esse tipo de estudo, como ficariam elas, por exemplo, no trabalho, na questão profissional, né, futuramente? Eu vou falar como a gente trabalha. Eu sou daqui de Brasília e faço trabalho em algumas escolas públicas da Ceilândia. Às vezes, eles não têm laboratório, não têm internet, não têm nada. Mas a gente começa com o desplugado, que é o que é importante para o futuro é ter uma base. E a base é pensamento computacional. E pensamento computacional ele serve para qualquer área na sua vida. Se você trabalha pensamento computacional e as soft skills, que são as habilidades sociais, independente da carreira que você escolher, você consegue se formar naquilo, tendo uma base forte, né? Então, ok, a gente não tem material para comprar. Ok, vamos começar a trabalhar a parte do pensamento computacional? E a gente, olha, eu vou te falar que em 6 meses a gente conseguiu montar um mini laboratório, fazendo atividades, feiras, se virando para comprar material. Está perfeito? Não, mas a gente consegue oferecer um curso com qualidade. Então, não é só porque está
desfavorável socialmente, mas a gente pode conseguir trabalhar o pensamento computacional das habilidades sociais em qualquer área, em qualquer lugar, né? Para que isso mude no futuro e a gente tenha uma coisa mais igualitária. Tem uma coisa legal que eu faço, que é trabalhar a robótica, mas trabalhar a robótica de inclusão. Ou seja, a gente não tem material naquele bairro, não tem problema. A gente vai desmontar alguma coisa, vai pegar a sucata, e com aquela sucata a gente vai trabalhar o pensamento computacional. Um exemplo de um trabalho que eu fiz. Eu desmontei um CD-ROM, peguei o motor, as engrenagens, na ponta da última engrenagem eu coloquei uma rolha de vinho. Nessa rolha de vinho eu passei uma linha de pesca e eu desenhei um prédio com vários andares enrolado com uma linha de pesca e um elevador. E os alunos tinham que ligar na pilha. Se eu ligasse assim na pilha, o elevador subia. Quanto tempo ele sobe para chegar no 7º andar? Então, eles tinham que contar. 1, 2, 3. Então, eles adquiriam um conceito de tempo. Quanto tempo o positivo está em cima para chegar no 7º andar? E se eu quiser ir do 7º andar para o 3º? Eu tiro o fio e eu vou voltar, deixa eu ver, se eu levei 7 segundos para subir, para chegar no 3º eu vou levar 4. Aí ligava ao contrário e testava com sucata. E o pensamento computacional se desenvolve de forma clara para eles. Boa noite. Meu nome é Oswaldinho. Eu trabalho com tecnologia e educação. E eu estou com um pré-projeto de mestrado atualmente, tratando justamente sobre... Eu vou mudar o enfoque um pouquinho. Sobre políticas públicas voltadas para a educação e a quantas anda isso em relação à preparação das crianças e adolescentes para a transformação digital. Bem, os fatos que eu queria trazer são os seguintes. Tratando de 2 documentos de 2018. O relatório do Plano Nacional de Educação de 2018 diz que das 20 metas que a gente tem para alcançar até 2024, só uma está andando bem, as outras a gente está andando muito mal. E, o ano passado, o governo também publicou um documento chamado Digital, que é a Estratégia da Sociedade Brasileira para a Transformação Digital. São 2 coisas que não estão casando nesse momento. Eu queria saber de vocês, a opinião de vocês, como profissionais de educação e de tecnologia, em relação a esse descompasso, qual a percepção que vocês têm, se a gente tem condições de recuperar e o que poderia ser feito de prático nesse sentido. Que eu começar é meio complicado. Eu sou um ex-funcionário de prefeitura. Eu entrei na prefeitura para trabalhar robótica na educação e, no final, eu saí. Mas eu tive que escolher entre fazer as ações com o Instituto Campus Party ou continuar na prefeitura. E eu optei por continuar as ações com o Instituto. Por quê? Existe uma pergunta que eu me faço há algum tempo e que é uma pergunta que eu acho que é muito importante. Quem faz o bem pelo bem e não por números? Então, a gente vive, infelizmente, uma sociedade que eu acho que fazer o bem pelo bem de verdade são raríssimas pessoas que vão fazer. Ações públicas, políticas voltadas para isso vão acontecer enquanto elas derem números. A hora que elas não derem números, elas deixam de acontecer. Então, não é o bem pelo bem, né? Infelizmente. Avisaram, acabou o nosso tempo, mas a gente vai fazer o seguinte, tem uns 10 minutos até a próxima palestra? Mais ou menos? Tá. Eu conheço o cara que vai dar a próxima palestra. Mais 1 minuto? Uma pergunta? Tá. Tem 2 aqui, ó. Vou deixar só 2 e acabou. Tem 3. Calma, vamos deixar aqui, ó. Bom, eu espero que tenha entendido a resposta, né? Que é meio complexo porque é sentimental isso. Passa para ele, por favor. Obrigado. Boa noite. Meu nome é Luiz Fernando. Na faculdade, eu tenho participado de um grupo onde a gente visa pessoas com deficientes visuais, por exemplo. Fizemos utilizando o Arduino, um AP3 para óculos com VibraCal, o qual ele detectava objetos
de acordo com a distância. Eu gostaria de saber se, em relação a essas pessoas, se é complicado, se há desafios que são enfrentados para alcançá-las. Vocês tiveram aluno... Com deficiência visual eu nunca atendi. Talvez fosse um gap novo. Mas para a parte de programação é muito fácil, muito tranquilo trabalhar, porque a gente tem vários aplicativos que fazem essa modificação. Para a parte do hardware, né, trabalhar na construção, depende de como é a familiaridade dele, né? Mas isso é uma coisa que eu confesso que eu nunca tive um desafio desse. Mas vou procurar ter, porque agora eu fiquei curiosa. Então, eu vou dar uma olhada nisso daí. Eu participei de um projeto de uma aluna universitária que ela queria substituir o corredor de apoio de um cego. E ela perguntou para vários professores na faculdade se aquilo era possível ou não. Todo mundo disse que não. Aí ela perguntou para um professor, aí ele falou, olha, fala com aquele maluco que cuida do espaço maker da faculdade, que eu acho que ele vai poder te ajudar. E aí ela veio me procurar. E eu disse para ela que era possível, e eu expliquei como era possível, e ela fez um protótipo, no caso, uma concepção da ideia de um óculos que usaria câmera, né, para poder fazer a leitura da pista, para avisar o atleta a hora que ele teria que virar para a direita, direita ou esquerda, durante a corrida de atletismo. E é possível. A questão é, nós, como seres humanos, não temos que impor limites para nós, dizer eu só posso fazer até isso. Nós temos que nos desafiar continuamente a buscar soluções. As soluções existem, eu acho que a gente pode demorar mais para alcançá-las, mas depende da necessidade e do fato de dizer eu vou correr atrás para conseguir achar alguma coisa. E aí a gente consegue. Quando ela conversou comigo, que eu dei as orientações certas, ela conseguiu realmente ver que era possível e como seria possível. Então, acho que depende disso. Nessa questão de fazer para os deficientes visuais, eu tenho uma criança que um dos projetos dela é um colar que ele tem coisa simples, um bizerzinho e um infravermelho. Na verdade, nem infravermelho, é um LDR, que é mais fácil ainda. E ele vai ver se ele encontra alguma coisa na frente, ele começa a buzinar e para. Ele vai apresentar no próximo sábado. Que é uma coisa bem simplesinha. Bom, eu gostaria de agradecer a vocês. Tem uma última pergunta aqui, ele está insistindo, tô com o tempo. Mas, cara, eu vou continuar aqui também, a gente fica. Eu queria se eu fosse um aluno hoje, uma criança, eu queria ter aula com esses professores. Mas, se eu não tiver sorte de encontrar vocês no meu caminho, como que a gente pode incentivar outros professores a serem igual a vocês? Hackear os professores. Merecia a última pergunta. Eu vou falar uma coisa que ela falou antes e que eu acho que é o que a gente precisa gravar. Pessoal, nós vivemos em uma sociedade onde as informações, tudo está para ser compartilhado. Não existe aquele ambiente competitivo de dizer que eu sei, sou melhor que eles e eu vou me dar melhor no mundo. Não, ao contrário. A gente vive um mundo onde compartilhar, fazer a diferença realmente é o que dá resultado. E eu acho que seria nisso. Encontrar pessoas que estão dispostas a compartilhar, aprender e multiplicar. Multiplicar é a receita para dar certo. Pessoal, muito obrigado. Valeu mesmo aí a participação de todos, hein?